Uma mudança que fez o Botafogo dominar completamente o Fluminense. O Botafogo venceu o Fluminense por 2-0 de forma muito segura, de forma muito sólida, com um excelente primeiro tempo. E isso graças ao seu treinador, que mudou o seu esquema, mudou a sua escalação e deu outra formatação para o clube. Tô aqui com o Matheus Santana, sabe tudo dessa partida, sabe tudo do que aconteceu nesse jogo e vai contar pra gente um pouquinho melhor o que o Renato Paiva fez, o que o Botafogo fez que gerou essa superioridade em relação ao Fluminense. A tua introdução foi perfeita, viu? É uma mudança significativa na forma da equipe jogar, no esquema da equipe, que fez toda a diferença para o Botafogo conseguir a sua 8ª vitória seguida sobre o Fluminense de uma forma muito sólida, muito segura, tá? O Renato Paiva colocou 2 centroavantes, mas não eram bem centroavantes, né? Surpreendeu, né? Surpreendeu. Mexeu um pouco na estrutura da equipe, você colocou o Mastriani junto com o Igor Jesus, colocou o Matheus Martins muito aberto na direita, o Savarino, que era para fazer a esquerda, vinha quase como um interno. Quase não, né? Ele vinha como um meia, como um interno ali por dentro. Cuiabano muito espetado do lado esquerdo, Cuiabano com o Marlon Freitas e o Gregory. Espetado, isso explica muito porque o Cuiabano foi a opção na esquerda e não o Alex Telles, Justifica inclusive. Completamente, né? Porque é um jogador físico, um jogador de intensidade, um cara que ataca bem. E a gente tem análise detalhada aqui para vocês, pra gente explicar por que o Botafogo venceu tão bem, né, Will? Antes da gente começar a mostrar os vídeos, né, Matheus? Vou pedir pro pessoal que está assistindo o vídeo, curte o nosso trabalho, compartilha, divulga com os amigos. Quanto mais a gente fizer isso, mais vai chegar longe o nosso projeto, mais o YouTube entrega. Então, se puder dar essa moral pra gente agradece muito. Incentiva o nosso projeto aí, Exatamente. Deixa o like, compartilha com a galera. Vamos pra análise, viu? Vamos lá. E aqui a gente já vê um cara que foi fundamental nessa partida, né, que foi o Gregory. Por quê? Porque ele vinha dar esse suporte principalmente pro Barbosa e pro Jair para fazer essa saída. Então, em vários momentos, o Botafogo fazia uma saída com 3, até o Vitinho tá na bola aqui, mas a gente vai entender que o papel do Vitinho nesse jogo foi muito mais de ser um jogador atacando por dentro do que atacando bem pelas beiradas, tá? A gente vai ver o Gregory mapeando o espaço. O Fluminense demorou a entender como o Botafogo jogava, principalmente no primeiro tempo, não achou o time do Botafogo, tá? Então, mais uma vez, a gente vê o Gregory vindo mais dar esse suporte pro Barbosa e pro Jair, que até nem aparece na imagem aqui. O Marlon Freitas um pouquinho mais à frente dele, mas também perto para fazer esse jogo fluir. O Matheus Martins está bem aberto na direita. A gente já vê aqui o Igor Jesus na frente e aquela configuração com 2 centroavantes. O Mastriani ficava um pouco mais na referência. O Savarino já está por dentro. A gente vê que o Cuiabano já vai estar do outro lado bem espetado. Tô dando spoilers aqui já do que vai acontecer na jogada, tá? Mas a gente vê que o Fluminense acaba tendo dificuldade porque o time do Botafogo ficou muito móvel, tá? O Marlon Freitas com bastante liberdade para atacar. Olha onde o Vitinho tá, cara. Olha o Igor Jesus. Onde tá o Matheus Martins. Então, assim, mexendo muito suas peças, povoando bastante esse ataque. E a gente pode ver a dificuldade que o Fluminense tem para marcar, mesmo tendo bastante jogadores na jogada, né? Mas, 6 jogadores do Botafogo atacando o último terço ali do Fluminense, né? Povoando essa área porque tinha muita liberdade, porque, de fato, ficou um time ofensivo. Diferente dos últimos jogos. Exatamente. Assim, o Botafogo tava previsível, tá? Naquela estrutura do 4-2-3-1. Tava previsível. Na verdade, ele tava jogando até com 4-1-4-1, né? Com que eram os 2 médios exatamente, aqui. com o Patrick de Paula, isso, né? com o Patrick de Então, Paula. principalmente a saída do Patrick de Paula, a entrada no Mastriani, deu outra cara pra equipe. Porque essa foi a mudança. Você pode até questionar que teve Cuiabano por Alex Telles, mas assim, posição por posição. Aí é característica mesmo, né? Arthur por Matheus Martins. Matheus Martins no lugar de Arthur, mas a mudança de fato foi o Mastriani no lugar do Patrick de Paula. Exatamente. Essa que foi e aí mudou toda a configuração, né? Isso. Porque daí já veio junto, que nem você falou, o Cuiabano, o Matheus Martins mesmo. E o Martins aberto na direita, você ganha um ponta para fazer esse tipo de cruzamento, esse passe para dentro, diferente da característica do Arthur. Que é por dentro. Por dentro. É. Mas aqui você pode ver como o Botafogo tá atacando bem esse espaço, tá? O Cuiabano tá sozinho no segundo pau. Os jogadores estão povoando bem a área aqui. Mastriani, Igor Jesus, você tem lá do outro lado o próprio Matheus Martins. Aqui por dentro você tem o Vitinho e o Savarino. E o Fluminense, com muita gente, tá com dificuldades para marcar. E assim, tá o lateral direito e o lateral esquerdo, né? No frame posicionado ali. Então, pra você ver como tinha liberdade ofensiva o Botafogo. Liberdade, movimentação. Até essa jogada não sai o gol, mas gera mais uma finalização, né? Aqui o Marlon Freitas, mais uma vez. Como a gente falou, a estrutura do Botafogo, saindo com 3. O Gregory é o cara que vem fazer essa base da jogada. Então o Barbosa já tá pedindo a bola. Tem o Jair lá. Aqui tá aberto o Matheus Martins. O Vitinho tá por dentro de novo. Olha onde tá o Savarino. Então é praticamente um 3-2-5. Né, que o Botafogo fez. Bem móvel, um time bem interessante, jogadores se aproximando bastante e não à toa essa movimentação ocorreu de forma tão natural, porque o Botafogo tem jogadores de qualidade também, né? Você vê que os jogadores se conhecem, que tem esse entrosamento já, né? E o Igor Jesus com mais liberdade também, né? Ele apareceu mais no jogo. E isso eu acho muito interessante, porque o Igor Jesus é um bom centroavante, mas ele tem capacidade física e técnica de sair da área. Até a gente vê bastante ele fora da área, porque ele é um jogador móvel e ele consegue fazer essa função de segundo atacante. Como a gente viu nessa partida, ele saiu muito da área e gerou muita situação de jogo pro Botafogo.
E até porque ele tem muitas qualidades, né? Ele sustenta leve, bem a jogada, é um cara isso. leve, muito físico, tem qualidade para finalizar. Aqui mais uma jogada, tá? A gente vai ver a importância do Cuiabano nessa partida. E aí faz todo sentido aquilo que você falou da alteração, a escolha do Renato Paiva de colocar o Cuiabano e não o Alex Telles. Porque o Alex Telles é um jogador mais construtor, controlador de jogo, controlador de jogo, perfeito. O Cuiabano não, é um cara de atacar espaço, um cara físico, um cara que dá esse suporte, esse apoio muito bom, né? Então, a defesa do Fluminense correndo ali, ó, desesperada já, né? Vendo que tá sendo pega de calças curtas, vamos dizer assim, né? Desprevenida, e o Cuiabano já atacando essa última linha. E por falar do Igor Jesus, né? Ele fora da área, se vê, ele dá um bonito drible e ele consegue encontrar, ele mapeia o jogador do lado esquerdo completamente livre. Ele é um jogador assim com muito recurso, muita qualidade, e esse tipo de mudança pode beneficiar muito o jogo dele, porque ele não fica preso, tá? Sim. Tendo o Mastriani ali ao lado muitas vezes dele. ele fica preso, tendo que trombar com 3, 4 zagueiros. Vai ser muito difícil ele fazer algo milagroso ali, porque ele está muito bem marcado e só trombada e só paulada, então fica difícil. Aqui a gente já consegue ver mais a qualidade dele, ele saindo da área e se movimentando mais, né? Exatamente. Então a gente pode ver, cara, são lances só do primeiro tempo que a gente está trazendo aqui, porque o primeiro tempo foi um amasso do Botafogo. O Fluminense, de fato, não conseguiu achar um contraveneno para essa estrutura do Botafogo e o Botafogo realmente fez 1-0, poderia ter feito mais, tá? Então foi um time muito bem montado, novas ideias e funcionou muito, cara. Você vê a qualidade dos jogadores do Botafogo também individual, né? Jogadores de bastante nível técnico, né? O Marlon Freitas se aproxima para jogar com o Gregory e ele faz essa fatiada agora pro Cuiabano de novo. Você vê onde está o Igor Jesus? A liberdade que ele teve, aquilo que Você a vê gente onde está o Igor né? Jesus e onde está o Cuiabano. O Cuiabano está na frente do Igor Jesus. O Cuiabano nem aparece na imagem aqui, né? Ele vai aparecer agora. E do outro lado, pera aí. Do outro lado, o Matheus Martins. Olha como esse time do Botafogo tá atacando legal, cara. E atacando assim, ó. Todo mundo marcado, tá? Todo mundo marcado não, todo mundo no individual aqui, ó. O Samuel tá no Cuiabano, os jogadores do Fluminense aqui, todos com um jogador para marcar. Então, a última linha do Botafogo tá de mano, cara. E a partir do momento que você traz essa superioridade, nesse caso não é superioridade, mas você traz o mesmo Favorece número. O ataque. Favorece o ataque. É muito mais difícil para a defesa, né? Então, esse é o tipo de situação difícil de conseguir numa partida. Quando você consegue esse tipo de situação, você vai deixar o teu ataque em vantagem. A defesa fica muito vulnerável, né? Exatamente. E aqui, mais uma vez, o Igor Jesus estava lá no meio, já está na ponta esquerda. Então, assim, o time do Botafogo ficou muito móvel. Jogadores com bastante liberdade para jogar. Você vê o Savarino onde estava nessa jogada, né? O Vitinho por dentro. Então, cara, o Matheus Martins ficou praticamente fazendo bem esse corredor, o Vitinho com bastante liberdade para jogar por dentro. Aí sim, eu sou um crítico do Vitinho, tá? Eu acho que ele é um jogador que pode render muito mais do que ele vinha rendendo no Botafogo, mas nessa partida ele justificou, tá? Ele foi muito bem nessa partida e pode ser um caminho, né? Para de repente ele render mais também na equipe. E pro Botafogo arranjar uma solução, né? Foi um 2024 tão bom. Quer falar desse lance? Depois eu... Não, esse lance é mais uma construção que o Botafogo faz uma jogada muito rápida. Você vê que o time tem entrosamento, tem qualidade, a jogada sai muito fácil, a tabela sai muito fácil. E o Igor Jesus está na área de novo, ele vai finalizar essa bola. Não dá pra chamar de gol perdido, né, cara? Ele cabeceia bem e a bola vai no pé da trave, né? Mas o que eu ia falar é que o Botafogo fez um ano de 2024 tão bom e se esperava muito em 2025 e ainda não encontrou a sua formação ideal, não encontrou o seu futebol ideal. Então, esse jogo talvez sirva de alento, sirva de uma expectativa criada para que o Botafogo encontre o seu futebol. Eu acho que já tem um caminho, né, pavimentado, porque deu muito certo, tá? Não significa que vai ser isso todo jogo, né? Não. Até porque as equipes vão se preparar também para jogar com o Botafogo. É importante você ter alternativas, né? E aqui, mais uma vez, qualidade do Savarino para achar uma bola dessa. É um jogador diferenciado. O Savarino é um cara que precisa também ter esse tipo de liberdade para jogar, para aparecer, circular bastante. E ele preso na ponta esquerda não vai render o que ele pode render pelo meio, né? Exatamente. Você limita um grande jogador se ficar preso na esquerda. Já foi uma grande descoberta ele por dentro ano passado, daí agora vamos trazer ele para a esquerda de volta, onde ele não rende tanto quanto por dentro. Então acho que faz mais sentido ele nessa posição. E aqui é o gol do Botafogo, né? O gol do Vitinho. E aqui a gente destaca realmente o Vitinho, o movimento dele. Ele tá por dentro, ele vai fazer esse facão. O Matheus Martins está na bola. O Igor Jesus é o cara que tá atacando essa linha. Então, com bastante liberdade. Você vê o Igor Jesus atacando pela esquerda, vindo buscar no meio, pela direita. Fundamental o Igor Jesus, mas principalmente o Vitinho, tá? Como ele jogou bem essa partida e como ele ataca bem o espaço, né? Ele veio aqui, ó, abriu a brecha, abriu a janela, ele vai, ataca e aí finaliza com a esquerda. Uma ótima jogada do Vitinho e pavimentou o caminho da vitória do Botafogo, né, Will? 1-0 no segundo tempo, ainda teve o segundo gol do Savarino já no final da partida. Tudo bem, era outra característica, já era os acréscimos no segundo tempo ali. O segundo tempo mudou um pouquinho, até porque o Fluminense naturalmente ia empurrar um pouco o Botafogo para sua defesa, mas essa superioridade no primeiro tempo foi muito grande, muito lance, muita situação gerada. Poderia, inclusive saiu barato, né? Poderia ter saído mais, até o Botafogo correu risco, se você for ver, porque com essa intensidade toda, só 1-0... No segundo tempo podia se complicar, mas mesmo assim ganhou sem sustos. Uma partida sólida, Matheus. Né? Uma partida sólida, novidades bem interessantes que o Renato Paiva trouxe para a equipe.
a ver se continua nessa pegada aí para manter um caminho bem pavimentado e mais sólido para o Botafogo, até para dar tranquilidade também para o Renato, né? E é isso, o Botafogo é isso, né? É isso, o Botafogo é isso. Um grande jogo, uma mudança muito legal, deu muito certo. 2-0, 8ª vitória seguida do Botafogo sobre o Fluminense. Isso sim é impressionante, hein, meu? Um retrospecto. Retrospecto, né? Beleza, Matheus. De respeito. Lembrando que esse vídeo é uma parceria com a Prometrics, Centro de Inteligência do Futebol. Então, mais uma vez, eu peço para você que curta nosso trabalho, compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma sugestão de algum conteúdo que você quer ver, algum jogador, também comenta aqui que a gente tenta fazer. E é isso. Até o próximo.